comer normalmente. Você já escutou por aí essa expressão? Já parou para pensar o significado que o comer tem para você na sua vida? Para mim, comer é sagrado. Comer é saúde, é vida, é prazer. E para você, o que que é? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é esse comer normalmente, tão importante para a gente desenvolver uma relação saudável com a comida. E para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Meneghini, sou nutricionista e esse canal é para a gente conversar sobre comportamento alimentar, hábitos alimentares, estilo de vida. Segue esse canal que vai ter muito conteúdo bom. Eu não podia deixar de falar sobre comer normalmente sem trazer um significado escrito por uma nutricionista americana, Ellen Sattler. Ela é uma pesquisadora e ela trabalha muito com comportamento e hábitos alimentares. Vamos ao texto? Comer normalmente é ser capaz de comer quando você está com fome e continuar comendo até você ficar satisfeito. Nem mais e nem menos você ficar satisfeito. É ser capaz de escolher os alimentos que você gosta de comer até aproveitar o suficiente. Comer nem mais e nem menos. E não simplesmente parar porque você acha que deveria parar. Comer normalmente é ser capaz de pensar um pouquinho, para selecionar os alimentos mais nutritivos, que nos dão mais saúde, mais nutrientes, essa conexão com o que eu quero, o que eu desejo comer. Mas sem ser tão preocupado e restritivo a ponto de não comer aquilo que dá prazer. Comer normalmente é dar permissão a você mesmo para comer. Às vezes, porque você está feliz, está triste, está entediado ou apenas porque comer é gostoso. Essa permissão para comer é interessante a gente desenvolver, se permitir comer o que a gente quer e dependendo do nosso estado emocional. É interessante a gente se permitir porque a gente começa a desenvolver uma relação saudável com a comida. Essa permissão em comer aquilo que eu gosto, ou comer porque eu estou triste, porque eu estou alegre, e lógico, isso de uma forma saudável, identificando isso de uma forma saudável, é extremamente importante para eu ter essa relação saudável com a comida, desenvolver uma relação saudável com a comida. E é um dos princípios desse comer intuitivo, da gente se permitir comer. O que hoje é tão difícil que as pessoas se restringem ao máximo em comer. Então essa é uma parte do texto que é extremamente importante, a gente se permitir comer, né? Comer normalmente é, na maioria das vezes, fazer 3, 4 ou 5 refeições por dia. Ou então deixar a sua fome guiar quantas vezes você vai comer ao longo do dia. Então não existe uma regra que a gente precisa fazer 5 refeições ao dia, 6 refeições ao dia, que a gente precisa comer de 3 em 3 horas. Não. Você pode se permitir comer guiado também pela sua fome. Esse seria o ideal, né? A gente comer diante do meu sinal de fome física. Qual é o sinal que você sente quando você está com fome? Aquela sensação de estômago vazio? É uma ardência no estômago? É uma baixa da tua energia? Qual é o sinal que o teu corpo manda quando você está com fome? Seguir isso, e a gente vai falar mais sobre isso aqui no canal, é seguir esse sinal que o meu corpo dá a gente atender às necessidades do meu corpo naquele momento. Então, eu posso fazer 2, 3, 4, 5 refeições, eu posso guiar o meu comer através dos meus sinais de fome. Tá? Isso aqui é muito interessante. Comer normalmente é também deixar de comer um pedaço de bolo porque você pode comer amanhã, ou então comer mais agora porque ele é maravilhoso enquanto ainda está quentinho.
Então, o comer também te dá essa flexibilidade quando você tem um pouquinho de consciência, né? Eu vou comer esse bolo agora, por quê? Eu estou com fome? Alinhado, eu adoro comer um bolo quentinho, recém-saído do forno, né? Não vou comer agora porque eu posso comer ele amanhã, eu posso comer ele depois em outro horário. Então, isso também faz parte do nosso comer. E se você decidir e não ser impulsionado, muitas vezes por uma rotina que a gente tem frenética, onde a gente vive no piloto automático, o bolo tá ali, tá quente, tá, eu vou comer, mas eu não sei se eu quero, né? Eu não entro em contato com as minhas sensações, se eu quero comer ou não, se eu tô com vontade de comer ou não. Muitas vezes a gente vai lá, come, não sente o gosto do bolo, nem aproveita que ele tá quentinho. Então isso é uma reflexão bastante interessante, onde dá a nossa permissão de eu conseguir decidir se eu quero ou não comer agora, se eu vou deixar para comer depois. Isso é comer normalmente, tá? Comer normalmente é comer demais às vezes e depois se sentir estufado e desconfortável. Então isso também é normal diante de um alimento que você gosta, diante de um alimento preferido, diante de uma refeição gostosa. A gente dá aquela exagerada, a gente comer um pouquinho a mais, dependendo também do ambiente onde nós estamos. Um ambiente mais festivo nos faz comer um pouquinho a mais. E tá tudo certo, desde que isso seja de forma saudável, desde que isso tenha significados e que não seja, lógico, rotineiro, né? Aí eu em todas as refeições eu exagero, em todos, né, o almoço, todo o almoço eu exagero. Então tem a parte do equilíbrio, né? Se esporadicamente a gente consome um pouco a mais e eu paro para pensar um pouquinho e entender por que eu comia mais, né? Isso é normal. E a gente precisa ter essa relação com nós, com o nosso sentimento, com as nossas escolhas, com o nosso comer normalmente. Também, comer normalmente também é comer menos de vez em quando, desejando ter comido mais. Isso também é comer normalmente. Quando, não tô legal, não quero, comer um pouco, isso também faz parte do nosso comer normal. Comer normalmente é confiar no que o seu corpo conseguirá corrigir os pequenos erros da sua alimentação. O nosso corpo ele é extremamente inteligente e tá tudo bem se eu exagerei um pouquinho mais e tá tudo bem se eu comi um pouquinho menos. O nosso corpo vai conseguir corrigir essas pequenas falhas, esses pequenos erros, porque ele é uma máquina perfeita, literalmente. Tá? Comer normalmente requer um pouco do seu tempo e atenção, mas ocupa um lugar apenas de uma área importante entre tantas da nossa vida. Então aqui é interessante, a gente precisa dar tempo para a nossa alimentação. A gente precisa tirar o tempo que a nossa alimentação precisa. E hoje em dia, tempo, infelizmente, é o que a gente sempre diz que a gente não tem. Só que quando a gente parar para pensar, poxa, com o que eu estou gastando o meu tempo? Será que não é muitas redes, muita tela? Muita perda de tempo com coisas desnecessárias e que eu poderia, de fato, estar aproveitando um pouquinho mais esse tempo para trabalhar a minha alimentação, ou seja, atividade física. Então, como todas as áreas da nossa vida, a alimentação exige o nosso tempo, exige o nosso esforço. E aqui entra a questão do cozinhar mais. A gente precisa resgatar essa habilidade de cozinhar, de preparar as nossas refeições. Porque isso vai fazer o quê? Com que a gente consuma alimentos mais naturais. E para qualquer que seja o seu objetivo, emagrecimento, tratamento de alguma patologia, de alguma doença, para qualquer que seja o seu objetivo, o ato de eu cozinhar os meus alimentos, cozinhar as minhas refeições, é parte fundamental desse processo de mudança de comportamento e de atrelar esse comer normalmente, sem restrições, sem excesso, sem culpa, sem gula, né? E
e claro, um comer saudável, equilibrado. Resumindo, comer normal é flexível. Ele varia em resposta às suas emoções, à sua agenda, à sua fome e sua proximidade com a comida e seus sentimentos. Então, comer de fato. A nossa vida hoje rege a forma também como a gente come, como a gente se relaciona com a comida. Por isso que comer, o ato de comer, ele é muito individualizado. Para mim, é uma forma, eu me relaciono de uma forma, a minha rotina é uma, né? E isso vai ser uma consequência, isso vai ser um preditor também da forma como eu vou comer. E cada um tem a sua rotina. Como implementar esse comer normalmente, né? Esse comer que tá tudo bem se você exagera, tá tudo bem, exagera esporadicamente, tá tudo bem se você come às vezes um pouquinho menos, tá tudo bem se hoje eu estou cansada, então eu vou comer algo gostoso, algo que eu goste. Não da forma como um comer emocional disfuncional, onde toda vez que eu me sinto cansada, que eu me sinto triste, eu vou lá e eu vou comer para abafar esse sentimento, para tentar curar esse sentimento, essa dor, eu uso a comida. Não é nesse sentido. É no sentido que o alimento também tem essa função para nós. Então é muito interessante a gente pensar nesse comer normalmente e resgatar isso. Porque hoje em dia o que a gente vê são as pessoas comendo de forma disfuncional, completamente desligada da sua rotina, do que gosta de comer, do que precisa muitas vezes. E as pessoas estão sendo levadas diante da informação, de tanta informação que a gente tem, tantas pessoas que influenciam o nosso comer, que na verdade não tem nada a ver com a minha rotina, com a minha vida, com o que eu gosto de comer. Então, reflita um pouquinho sobre esse comer normalmente. E a gente precisa resgatar isso, essa boa relação com a comida. E esse canal é para isso, eu quero te ajudar. A minha missão é ajudar as pessoas a voltar a comer normalmente. Esse comer normalmente, esse texto, ele rege a minha vida. E eu acho que ele faz todo sentido e resume a nossa relação vida, alimentação, saúde, hábitos. Então é muito importante, e a minha missão aqui é passar isso para as pessoas, para que elas também possam comer normalmente, sem restrições, sem excessos, sem gula, sem o sentimento de culpa e ressentimento depois de comer, e que elas alcancem os seus objetivos, seja ele emagrecimento, seja ele um estilo de vida mais saudável, uma rotina alimentar mais saudável, certo? Vamos comer normalmente?